boa tarde. Bem, o assunto de hoje é charge, cartoon, tirinha e caricatura. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre os direitos humanos, que também é um assunto muito importante e utilizado para esses elementos da arte enquanto crítica, né? Então tá, vou falar um pouquinho dos problemas do Brasil antes, tá? Olha bem, os direitos humanos no Brasil são garantidos na Constituição de 1988. Nesta Constituição, consagra no artigo 1º o princípio da cidadania, dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. E o artigo 5º, o direito à vida, à privacidade, à igualdade, à liberdade, entre outros. Conhecido como direitos fundamentais, que podem ser divididos entre direitos individuais, coletivos, difusos e de grupos. Os direitos individuais têm como objetivo ativo o indivíduo humano. Os direitos coletivos envolvem todos, isto é, a coletividade. Os direitos difusos, aqueles que não conseguimos quantificar e identificar, os beneficiários, e os direitos de grupo são, conforme o Código de Defesa do Consumidor diz, que são direitos individuais homogêneos, assim entendidos, os decorrentes de origem comum ou coletiva. Então, a história dos direitos humanos no Brasil está vinculada com a história das constituições brasileiras. Na Constituição de 1824, garantia direitos liberais, mesmo que o poder fosse do imperador. Foi rejeitado em massa por causa da dissolução da Constituinte. Os direitos civis e políticos tinham por base a liberdade, a segurança individual e a propriedade. A primeira Constituição Republicana de 1891 garantiu apoio direto para as eleições dos deputados, senadores, presidente e vice-presidente da República, mas impediu que os mendigos, os analfabetos e os religiosos pudessem participar. Então, não é um direito de igualdade, de fato, né, para todos. Com a Revolução de 1930, houve uma perda dos direitos humanos, sendo recuperado na Constituição de 1934. Em 1937, com o Estado Novo, quase não haviam direitos humanos. Essa situação só foi recuperada em 1946, com a nova Constituição, que foi até 1967. No regime militar, aconteceram vários retrocessos, com restrições ao direito de reunião, entre outros. Com o fim do regime militar, foi promulgada a Constituição de 1988, que é essa que nós temos até os dias de hoje. E a Constituição de 88 dá direito à educação e alega ser um direito social e que é um direito de todos e dever do Estado e da família, o acesso à educação, com a contribuição da sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Os investimentos do Estado na educação atingiu 5% do Produto Interno Bruto. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional considera a educação infantil a primeira etapa da educação básica. A partir dos 7 anos, o ensino fundamental é um ensino obrigatório, com duração de 8 anos. E após o fundamental, tem o ensino médio, com duração de 3 anos. Então, depois do ensino médio, vem o ensino superior.
é a faculdade, né? Com dados do IBGE, em 2011, 12,9 milhões de brasileiros com mais de 15 anos de idade são analfabetos, sendo que 52,7% estão na região Nordeste. O analfabetismo funcional está estimado em 30,5 milhões de brasileiros. Índices de reprovação e de abandono escolar são os mais altos da América Latina. A qualidade da educação brasileira é baixa no ensino básico. Poucas crianças ultrapassam o 5º ano no ensino fundamental e tem um alto índice de abandono escolar. Com isso, aumenta demais a fragilidade da educação no Brasil. Então, quais são os direitos básicos da educação? Moradia, seguridade social, culto de religião. Todo mundo pode ter a religião que quiser, pode ser espírita, protestante, católico, cristão, budista, tudo que quiser ser, e é crime quem vai contra esses direitos. Então, todo mundo tem o direito a um mundo justo, onde não há preconceitos raciais, de gênero, a pessoa ser diferenças sociais, ser pobre ou rico, e todos têm direito à liberdade de expressão, mas ninguém tem que sair por aí ofendendo ninguém, humilhando ninguém, mas todos têm o direito de falar, apontar aquilo que está errado, e todo mundo tem direito ao descanso, a um dia de descanso. Trabalha e tem que ter um dia para descansar, é direito, tá? Então, muitas mulheres na liderança mudaram, alteraram determinadas leis. Por exemplo, na Declaração Universal, inicialmente falavam que todos os homens tinham direito, só que quando fala todos os homens, acaba excluindo as mulheres, os homossexuais, os mendigos, as crianças. Então, por exemplo, Minerva Bernardino, uma diplomata da República Dominicana. Ela foi essencial para a inclusão, a igualdade entre homens e mulheres. E Bodil, da Dinamarca, defendeu que a Declaração Universal se referisse a todos, ao invés de todos os homens. Begum Shaista, uma delegada do Paquistão, introduziu o artigo 16 sobre os direitos iguais no casamento. Marie-Hélène, da França, defendeu a inclusão da igualdade de gênero no artigo 2. Evdóquia lutou pela inclusão de pagamento igual para trabalho igual. E muitas mulheres mudaram o modo como o mundo passou a ver o direito e a igualdade de todos os seres humanos. Então, igualdade de gênero e por aí vai. Aqui, por exemplo, nós temos uma charge. Todo brasileiro tem direito à moradia. Aí a mulher fala, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde, como se isso fosse uma historinha, isso não fosse uma realidade. Porque para muitas pessoas, os direitos estão só em historinhas, em contos de fada, não estão na vida real. Muitas pessoas são muito pobres, não têm direito à escola, tá vendo aqui, ó? Educação, direito humano. Igualdade de raças é um direito humano. Assistência médica é um direito humano. Os idosos, respeito aos idosos, é muito importante todos se educarem para isso, respeitarem os idosos e todas as pessoas, os mendigos, os índios, os negros,
os brancos, todas as diferenças devem ser respeitadas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a charge, que significa carga em francês. Ela é utilizado o humor, por exemplo. Ela tem que falar do seu próprio tempo, não de coisas que daqui a... Ela fala de coisas, mais precisamente, de coisas do seu próprio tempo. Nós estamos vivendo o quê? A pandemia. Então, a gente entende sobre a pandemia. Aqui é uma charge, ó, do Jean Galvão, ó. Retorno às aulas. As crianças estudando, fazendo a prática da colinha e o garotinho abaixando a máscara para ver a colinha. Então, assim como ele, muitos vão beber na mesma garrafa, vão se abraçar e podem, consequentemente, serão contaminados pelo Covid-19, né? E agora tem as variantes aí. Então, isso aqui é uma charge, é uma crítica, querendo dizer que não tem como ter retorno às aulas enquanto todos não se vacinarem, né? Aqui é uma outra charge falando das diferenças sociais, ó. A comunidade carente, aí chega um soldado e fala: achou algum alimento perigoso, soldado? Aí o soldado fala: sim, comandante, achei livros. Por que livro seria um alimento perigoso? É uma charge criticando que ninguém dá direito à educação, porém, só a educação, só através da educação que o ser humano tem condições de estudar, aprender a votar e votar em governantes honestos. Sem isso seria impossível. Então, enquanto isso acontece, o livro ele é perigoso, não é para uma pessoa de bem, nem para político de bem. Ele é perigoso para um político corrupto. Se você aprende a votar, você entende que o político é corrupto, não vota mais nele. Entendeu? No Brasil, a primeira charge se chama A Campanha e o Cujo, criada por Manuel José de Araújo Porto Alegre, em 1837. Agora, o cartoon é um quadro de humor atemporal. Daqui a 20 anos, você vai conseguir entender. Já a charge, ela precisa falar de um criminoso atual, que aparece toda hora na televisão. Vocês entendem nesse momento, daqui a 50 anos seus filhos não entenderão. Porque já passou um momento, você não consegue mais entender dentro de outro contexto. Já o cartoon é mais fácil entender. Por exemplo, Facebook todo mundo conhece, já existe há anos, não tem previsão de acabar, pode acabar, mas ainda pode ser que demore, talvez nem acabe. Como todo mundo conhece Facebook, é uma coisa que pode passar no mundo todo, daqui a mais uns anos, e se passou há anos atrás, hoje entenderíamos. Ó, estou grávida de 4 meses, nosso bebê já tem mais amigos no Facebook do que a gente. Todo mundo sabe o que é Facebook no mundo todo. Ainda não acabou, tem anos que existe Facebook e não acabou também. Mas pode deixar de ser atemporal, né? Se ele acabar, né? E caricatura é assim, tá vendo aqui, ó? Nelson Mandela, que lutou pela liberdade do povo negro no apartheid. Ele tá semelhante à Estátua da Liberdade americana, tá vendo? Como se ele representasse o ícone da liberdade, só que dos negros, no caso. E a tirinha é isso aqui. É uma história com começo, meio e fim. Ali. Para mim, o melhor amigo do ser humano é o sapo. A mulher fala: mas o cachorro cuida da casa, é companheiro nos passeios, na alegria e na tristeza. O que o sapo faz? Eu não tenho amigos por interesse, minha senhora. Ai, não achei engraçado. Tem gente que às vezes gosta de falar isso. Bem, por que às vezes fica meio contraditório uma coisa engraçada na tirinha? Porque ela está falando de uma coisa séria. E falar de não ter amigos por interesse é uma coisa bastante séria. Está falando das pessoas interesseiras, ao mesmo tempo que está fazendo uma brincadeira com a resposta da criança ao adulto, sobre o sapo, sobre o cachorro. Então, é engraçado pelo espanto que causa, não é comum
a pessoa falar que você tem amizade por um sapo porque você não é interesseiro para ter amizade com um cachorro. Essa é a graça. Mas a tristeza está em levantar questionamentos sobre o ser humano ser interesseiro pelos seus amigos, pelas suas amizades. Então a tirinha é isso, ela tem o início, o meio e o fim. Aqui eu vou mostrar umas diferenças da charge do cartoon. Caricatura eu já falei, né? É um rosto, pode ser até de animais, com traços marcantes que representam a personalidade e não precisa nem ter fala. Você olha e já entende. Quem já viu a Estátua da Liberdade, entende aqui o Mandela, sabendo da luta do Mandela, né? Porque é uma luta pela liberdade na África. E quem conhece a Estátua da Liberdade, isso aqui está bem parecido com a Estátua da Liberdade, aí é um entendimento que você faz. É uma sátira muito inteligente, o cartoon, a tirinha, a charge. Olha, charge, linguagem verbal ou não verbal, cartoon também. Charge, humor, cartoon também. Charge, leitura crítica do cotidiano, é do dia a dia, daquilo que você conhece hoje. Cartoon, leitura crítica da realidade, tipo o meio ambiente, a falta d'água, desmatamento. Há 100 anos atrás podia-se falar disso, daqui a 100 anos pode-se falar disso. Então, é atemporal. E charge, passageiro, efêmero. Você fala desse assunto hoje, daqui a talvez 2 anos, ninguém nem mais vai lembrar e vai saber do que se trata. Charge precisa de um contexto. Você tem que saber a história do bandido, a história do policial, a história do político, para ela ter sentido para você, até na piada. Já o cartoon, o contexto é a própria sociedade. O ser humano destrói o meio ambiente. Por exemplo, a sociedade está destruindo a natureza. A charge, situações particulares. Fala daquele político, daquele artista. E o cartoon, ele fala do todo, da situação coletiva, de destruir o mundo. Destruir o mundo é importante para todas as pessoas do mundo todo. Questões sobre mulheres, sobre negros, é importante para todos, para a sociedade. Exemplo da charge, eu já dei, né? Crítica ao governo, político, pessoas públicas, artistas. Cartoon, é a crítica à sociedade do mundo todo. É um questionamento sobre o que está acontecendo. Aqui é uma bibliografia para vocês consultarem. Tem muitas coisas na internet, você vai achar muitas coisas, dá para saber muito sobre isso. Tem coisas maravilhosas, não dá para colocar tudo aqui. Eu estou fazendo apenas um pequeno resumo sobre o assunto. Agora, se você quiser se estender e se aprofundar, tem muito assunto interessante na internet. Aqui, se você quiser aprimorar na sua prática, você tenta experienciar isso aqui, experimentar. Aqui é uma charge, olha. Esse novo plano de direitos humanos. Relaxa, ele só se aplica a quem é humano. Como se mendigos, mulheres, negros e crianças não fossem, né? Então, e aqui, olha, um cartoon mostrando a poluição, o ser humano carregando o mundo nas costas então aqui, ó, você pode fazer uma tirinha dividida em 3 partes, com uma historinha com começo, meio e fim. Pode utilizar animais, objetos para fazer a brincadeira, porque a importância ela está na informação conhecida que está passando de uma forma, falando de uma coisa importante de forma cômica. E aqui embaixo você pode fazer um cartoon, uma charge. No caso aqui, você vai fazer um cartoon sobre os problemas do meio ambiente onde você vive, a fauna, a flora,
poluição das praias, tudo que você puder fazer numa história só, 2 pessoas, 2 balõezinhos, narrando determinado fato, onde elas falam alguma coisa de forma engraçada, criticando o governo, as pessoas, o comportamento das pessoas sobre a violência, o meio ambiente na cidade onde você mora. Então é isso, um beijo para todos, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês, muita saúde para vocês e suas famílias.